As mulheres do Clube Elegante riram da minha blusa simples de algodão e da minha bolsa sem marca. "Quem trouxe essa mendiga aqui?" sussurrou Madison Cooper, a presidente do clube, pensando que eu não escutava. Se elas soubessem que eu era a proprietária do shopping center, onde gastavam fortunas todos os fins de semana. Mas deixem-me contar essa história desde o início. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Sarah Mitchell, e durante anos vivi uma vida dupla que nem eu mesma conseguia explicar completamente. De dia, eu administrava discretamente um dos maiores empreendimentos imobiliários da região, o Golden Plaza Shopping Center. De noite e nos fins de semana, eu tentava me encaixar em um mundo que parecia determinado a me excluir, o seleto clube elegante de Westfield. Tudo começou 3 anos atrás, quando me mudei para Westfield depois de herdar uma fortuna inesperada do meu tio-avô William Mitchell, um homem excêntrico que eu mal conhecia, mas que aparentemente havia acompanhado minha vida de longe. Ele deixou para mim não apenas uma quantia impressionante em dinheiro, mas também vários imóveis comerciais, incluindo o shopping center que se tornaria o centro da minha vida profissional. A ironia era gritante. Eu havia crescido em uma família de classe média, em uma cidade pequena do interior, onde minha mãe trabalhava como secretária e meu pai como mecânico. Nunca tivemos muito dinheiro, mas também nunca nos faltou nada essencial. Aprendi desde cedo o valor das coisas simples. Uma refeição em família, roupas limpas e confortáveis, relacionamentos genuínos baseados no caráter, não na conta bancária. Quando me mudei para Westfield, uma cidade onde a aparência parecia importar mais do que qualquer outra coisa, eu trazia comigo esses valores. Mesmo com toda a riqueza súbita, continuei usando as roupas que me faziam sentir confortável. Jeans bem cortados, mas sem etiquetas de grife, blusas de algodão de boa qualidade, mas compradas em lojas comuns, sapatos práticos e duráveis. Para mim, elegância não estava no preço da peça, mas em como ela caía no corpo e na confiança de quem a usava. O Golden Plaza Shopping Center era meu orgulho secreto. Quando herdei o local, ele estava passando por dificuldades financeiras, com várias lojas vazias e um movimento muito abaixo do potencial. Nos primeiros meses, mergulhei de cabeça na administração, estudando cada aspecto do negócio: fluxo de clientes, mix de lojas, estratégias de marketing, manutenção predial, segurança. Descobri que tinha um talento natural para entender o que as pessoas realmente queriam. Não se tratava apenas de marcas caras ou lojas de luxo. As famílias da região precisavam de um espaço que oferecesse variedade, qualidade e, principalmente, uma experiência agradável de compras. Implementei mudanças graduais, mas significativas. Trouxe lojas que atendiam diferentes faixas de renda, criei uma praça de alimentação mais diversificada, melhorei a iluminação e o paisagismo, organizei eventos comunitários. Em 2 anos, o Golden Plaza Shopping Center se tornou o coração comercial da região. As vendas aumentaram em 300%, a taxa de ocupação chegou a 100% e tínhamos uma lista de espera de lojistas querendo abrir pontos no shopping. O que mais me orgulhava era ver famílias inteiras passando os fins de semana ali, crianças brincando na área infantil que eu criei, casais de idosos caminhando nos corredores climatizados, jovens se encontrando na praça de alimentação. Mas mantive minha identidade como proprietária em absoluto sigilo. Oficialmente, eu era apenas uma investidora, e toda a gestão operacional era conduzida através da empresa de administração que eu contratei. Meus funcionários sabiam que eu era proprietária, mas assinaram acordos de confidencialidade rigorosos. Eu queria entender como as pessoas realmente eram quando pensavam que eu não tinha poder ou influência sobre as suas vidas. Foi assim que acabei me candidatando ao Clube Elegante. O clube era uma instituição centenária na cidade, frequentado pela elite local, esposas de empresários, viúvas de políticos, herdeiras de antigas famílias da região. Elas se reuniam todas as quintas-feiras à tarde para o que chamavam de encontros sociais, mas que na prática eram sessões de fofoca elaborada, exibição de riqueza e competição velada sobre quem tinha a vida mais invejável.
Quando soube da existência do clube, através de um anúncio discreto no jornal local, algo em mim despertou uma curiosidade quase antropológica. Queria entender como funcionava esse mundo de privilégios, essa bolha social onde as pessoas julgavam umas às outras baseadas em critérios que me pareciam completamente superficiais. Minha primeira tentativa de ingressar no clube foi rejeitada. A carta de recusa foi educada, mas clara. Infelizmente, no momento não temos vagas disponíveis para novos membros. Descobri depois, através de conversas casuais com comerciantes do shopping, que elas haviam investigado meu background e concluído que eu não tinha pedigree social suficiente para fazer parte do grupo. A segunda tentativa foi 6 meses depois. Dessa vez usei uma outra estratégia. Em vez de mencionar minha herança ou situação financeira, me apresentei simplesmente como Sarah Mitchell, nova moradora da cidade, interessada em atividade social e trabalho voluntário. Menti por omissão, deixando que assumissem o que quisessem sobre a minha condição socioeconômica, baseando-se na minha aparência simples e despretensiosa. Dessa vez, fui aceita. A primeira reunião foi reveladora. Cheguei ao clube usando uma blusa azul marinho de algodão que havia comprado em uma loja de departamento comum, uma calça preta simples, mas bem cortada, e sapatos baixos de couro marrom. Minha bolsa era de couro genuíno, mas sem logos ou marcas aparentes. Havia comprado de uma artesã que fazia produtos de qualidade excepcional por uma fração do preço das grifes famosas. O contraste com as outras mulheres era gritante. Madison Cooper, a presidente do clube, usava um conjunto Chanel que eu reconheci imediatamente. Havia visto o mesmo modelo na vitrine da boutique de luxo no 3º piso do meu shopping, com preço de $8.000. Jessica Williams ostentava uma bolsa Hermès que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Patricia Henderson tinha nos pulsos e pescoço joias que provavelmente valiam mais do que a casa onde eu cresci. Mas foi o comportamento delas que mais me chamou a atenção. Havia uma hierarquia invisível, mas rígida no grupo. As conversas giravam em torno de 3 temas principais: compras extravagantes, viagens exóticas e fofocas sobre outras famílias da alta sociedade local. Quando me apresentei e mencionei que havia me mudado recentemente para Westfield, percebi os olhares avaliadores percorrendo minha roupa de cima a baixo. Que interessante! Disse Madison com um sorriso que não chegava aos olhos. E o que trouxe você para nossa cidade? Respondi que havia herdado uma propriedade na região e decidido me estabelecer ali. Tecnicamente, não era mentira. Só não especifiquei que tipo de propriedade era. Ah, que bom! Murmurou Jessica, claramente desinteressada. E onde você costuma fazer compras? Há algumas boutiques encantadoras aqui na região. Quando mencionei que frequentava principalmente o Golden Plaza, vi algumas trocarem olhares de superioridade. Para elas, aquele shopping era onde pessoas comuns faziam compras. Elas preferiam as boutiques exclusivas do centro da cidade ou viajavam para Los Angeles e Nova York para suas sessões de shopping. Durante as 2 horas seguintes, fui praticamente ignorada. As conversas fluíam ao meu redor como se eu fosse um fantasma. Elas discutiam os últimos lançamentos de bolsas de grife que haviam comprado, planejavam viagens a spas exclusivos na Europa e dissecavam cada detalhe da vida pessoal de outras famílias abastadas da cidade. O que mais me impressionou foi a superficialidade absoluta de tudo. Não houve uma única conversa sobre livros, política, arte, questões sociais ou qualquer tópico que demonstrasse profundidade intelectual ou preocupação com o mundo além de seus círculos privilegiados. Era como se vivessem numa bolha hermeticamente fechada, onde o valor de uma pessoa era medido exclusivamente pela sua capacidade de consumir produtos caros e ostentar status. Mas também percebi algo mais sutil e perturbador. Havia uma crueldade velada em muitos comentários. Quando Jessica mencionou ter visto a esposa de um empresário local usando uma imitação óbvia de Prada, todas riram com um tipo de prazer mesquinho que me fez sentir desconforto físico. Quando Patrícia comentou sobre uma nova moradora que havia tentado se juntar ao clube social do Country Club, usando roupas claramente de segunda linha, o tom de desprezo era inconfundível. Percebi que eu estava sendo submetida ao mesmo escrutínio silencioso. Minha roupa simples, minha falta de joias chamativas, minha bolsa sem grife,
tudo estava sendo catalogado e julgado. Mas decidi que isso fazia parte do experimento social que havia iniciado sem perceber. Queria entender até onde ia essa obsessão por aparências e como pessoas genuinamente boas podiam ser corrompidas por valores tão distorcidos. Semanas se passaram e eu continuei frequentando as reuniões do clube. Sempre chegava com roupas simples, mas bem cuidadas. Sempre era educadamente ignorada pelas outras membros. Gradualmente, comecei a entender a dinâmica social do grupo. Havia umas subcategorias dentro da hierarquia. As rainhas, como Madison, que ditavam as regras sociais, as seguidoras leais, como Jessica e Patrícia, que validavam as opiniões das rainhas em troca de aceitação, e as periféricas, como eu, toleradas, mas nunca verdadeiramente aceitas. O interessante era observar como minha presença constante, combinada com minha aparente simplicidade, começou a incomodar algumas delas. Eu não me esforçava para impressionar, não tentava competir com suas histórias de luxo, não demonstrava inveja ou admiração por seus bens materiais. Isso parecia confundi-las, como se eu não estivesse seguindo o roteiro esperado de alguém que, claramente, não pertencia ao grupo. Durante esse período, minha vida profissional continuava florescendo. O Golden Plaza havia se tornado um case de sucesso na região, atraindo a atenção de investidores e especialistas do setor. Eu recebia convites para palestras sobre gestão de shopping centers, propostas de consultoria para outros empreendimentos e até ofertas de compra que chegavam a valores astronômicos. Mas mantinha-o tudo em segredo absoluto. Para as mulheres do clube, eu continuava sendo Sarah Mitchell, a moça simples que comprava roupas no Golden Plaza e aparentemente não tinha aspirações sociais maiores do que participar de suas reuniões de quinta-feira. A ironia da situação me divertia e, ao mesmo tempo, me entristecia profundamente. Toda quinta-feira, eu ouvia essas mulheres falarem sobre as compras delas no meu shopping como se fosse um local inferior, onde apenas pessoas comuns faziam compras. Elas reclamavam da clientela comum que frequentava o lugar, sem saber que eu havia trabalhado meticulosamente para criar um ambiente que atendesse famílias de todas as classes sociais, não apenas a elite local. E assim, semana após semana, fui construindo uma compreensão cada vez mais clara de como funcionava aquele mundo de aparências. Estava prestes a descobrir que minha paciência seria testada de maneiras que nunca imaginei possíveis. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. 3 meses após me juntar ao Clube Elegante, as coisas começaram a mudar de forma sutil, mas perceptível. O que era antes indiferença educada estava se transformando em algo mais próximo de desdenho aberto. E tudo começou com o que ficou conhecido entre elas como o incidente da bolsa falsa. Era uma quinta-feira particularmente quente de julho. Eu havia chegado ao clube carregando uma bolsa de couro artesanal que havia encomendado de Helena Rodrigues, uma designer independente que tinha uma pequena loja no segundo piso do meu shopping. A peça era absolutamente deslumbrante. Couro italiano genuíno, costura impecável, design elegante e funcional. Helena havia trabalhado por semanas naquela bolsa específica, criando algo único que combinava funcionalidade com beleza atemporal. O problema? A bolsa não tinha uma etiqueta de grife famosa. Meu Deus, Sarah, disse Victoria Ashford, uma das membros mais novas do clube, apontando discretamente para minha bolsa. Isso é uma tentativa de imitar a nova coleção da Bottega Veneta? Antes que eu pudesse responder, Madison Cooper se aproximou com aquele sorriso condescendente que havia se tornado sua marca registrada comigo. Oh, querida, você precisa ter cuidado com essas imitações. Elas podem ser convincentes à distância, mas quando você olha de perto... Ela fez uma pausa teatral, examinando minha bolsa com o olhar de um especialista em arte avaliando uma possível falsificação. Bem, a qualidade do couro é claramente inferior, e a costura não tem a precisão da original. O que me deixou mais irritada não foi o comentário em si, mas a arrogância absoluta com que foi dito. Madison estava completamente convencida de que sabia mais sobre qualidade de couro do que eu,
sem fazer ideia de que eu havia pessoalmente selecionado cada material usado na confecção daquela bolsa. O couro havia sido importado diretamente de uma curtidora familiar em Florença, a mesma que fornecia para várias marcas de luxo europeias. Na verdade, respondi com calma, não é uma imitação. É uma peça artesanal feita por uma designer local. Jessica Williams soltou uma risadinha. Oh, querida! Designer local é uma forma muito educada de dizer costureira de bairro. Olha, não há nada de errado em comprar peças mais acessíveis, mas você não precisa inventar histórias elaboradas sobre elas. Foi nesse momento que senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva exatamente, mas uma espécie de determinação fria. Essas mulheres não estavam apenas julgando minha bolsa ou minhas roupas, estavam julgando meu caráter, minha honestidade, minha inteligência, e fazendo isso com base em preconceitos tão profundos que nem mesmo conseguiam reconhecer qualidade quando ela estava bem na frente delas. Helena Rodrigues é formada pela Parsons School of Design, expliquei tranquilamente. Ela trabalhou para Marc Jacobs e Proenza Schuller, antes de abrir seu próprio ateliê. Essa bolsa levou 3 semanas para ser confeccionada e usa couro italiano de primeira qualidade. Patrícia Henderson riu abertamente. Oh, por favor, se fosse verdade, custaria pelo menos $3.000. E claramente, ela me olhou de cima a baixo, como se minha roupa simples fosse evidência suficiente de que eu não poderia pagar tal quantia. Na verdade, custou $4.500. Respondi com a mesma tranquilidade. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Elas claramente não acreditavam em mim, mas não podiam provar que eu estava mentindo. Madison recuperou a compostura primeiro, com um sorriso forçado. Bem, se você diz, suponho que algumas pessoas têm prioridades diferentes quando se trata de onde investir seu dinheiro. A mensagem nas entrelinhas era clara. Ela achava que eu havia gasto uma quantia ridícula em uma bolsa de segunda categoria quando poderia ter comprado algo realmente valioso de uma marca estabelecida. A partir daquele dia, a dinâmica do grupo mudou completamente em relação a mim. Se antes eu era ignorada, agora eu era ativamente ridicularizada. Não abertamente, essas mulheres eram sofisticadas demais para a crueldade óbvia. Mas havia uma série de comentários sussurrados quando eu chegava, sorrisinhos compartilhados quando eu falava e uma série de piadas sobre pessoas que tentavam parecer mais sofisticadas do que realmente eram. A situação se intensificou durante o evento beneficente anual do clube, um leilão para arrecadar fundos para uma instituição de caridade. Era o evento social mais importante do ano para elas, uma oportunidade de exibir suas roupas mais caras enquanto faziam o bem para a comunidade. Eu havia decidido usar um vestido que mandei fazer sob medida com uma costureira que descobri por acaso. Maria Santos era uma imigrante brasileira que havia trabalhado na indústria da moda em São Paulo antes de se mudar para os Estados Unidos. Ela operava um pequeno ateliê no porão de sua casa, criando peças sob medida para clientes que valorizavam qualidade e originalidade acima de etiquetas de grife. O vestido que ela criou para mim era uma obra-prima de simplicidade elegante, crepe de seda preta, corte impecável que realçava minha silhueta sem ser chamativo, detalhes sutis que demonstravam o domínio técnico da costureira. Era o tipo de peça que ficaria elegante em qualquer ocasião, do café da manhã a um evento de gala. Quando cheguei ao leilão, a reação foi imediata. Vi Madison sussurrar algo para Jessica, que por sua vez passou a informação para Patrícia. Em poucos minutos, várias mulheres estavam me observando com sorrisos que não conseguia interpretar completamente. Sarah, querida, disse Madison se aproximando com 2 outras mulheres a reboque. Que vestido interessante! Onde você conseguiu? Expliquei sobre Maria e seu ateliê, sobre como havia encontrado uma artesã verdadeiramente talentosa que criava peças únicas. Que exótico! Comentou Charlotte Williams, irmã mais nova de Jessica. Suponho que é uma forma econômica de ter roupas que parecem mais caras do que realmente são. Foi também então que Madison fez o comentário que mudaria tudo. Sabe, Sarah, temos conversado entre nós e ficamos preocupadas.
Parece que você está tentando muito se encaixar aqui e inventando histórias sobre designers desconhecidos e gastando mais do que pode pagar em imitações convincentes. Ela fez uma pausa, como se estivesse ponderando cuidadosamente suas próximas palavras. Talvez você se sentisse mais confortável em um clube mais adequado ao seu orçamento real? Olhei ao redor do salão onde o leilão estava acontecendo. Era uma sala elegante no Westfield Country Club, decorada com arranjos florais que provavelmente custaram mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês. As mulheres presentes usavam vestidos que poderiam facilmente custar entre 10 e 20 mil dólares cada um. Joias que poderiam comprar casas brilhavam em pescoços e pulsos. E ali estava eu, cercada por pessoas que achavam que me conheciam, que haviam me julgado e me considerado inadequada com base apenas na ausência de etiquetas de grife caras em minhas roupas. Obrigada pela preocupação, respondi com um sorriso que esperava que parecesse genuíno, mas estou muito confortável aqui. Claro que está, murmurou Victoria, mais alto o suficiente para que eu ouvisse. Quem não estaria podendo observar como pessoas realmente sofisticadas se comportam? Foi nesse momento que tomei uma decisão. Havia passado meses observando essas mulheres, tentando entender sua psicologia, documentando mentalmente seus preconceitos e superficialidade. Mas agora elas haviam cruzado uma linha. Não era mais sobre diferenças de classe social ou valores. Era sobre crueldade deliberada, sobre o prazer que sentiam em humilhar alguém que consideravam inferior. Durante o leilão, observei como elas competiam umas com as outras para mostrar quem poderia dar lances mais altos. Não era generosidade genuína, era outro tipo de exibição de riqueza. Jessica deu um lance de 5 mil dólares em uma pintura que claramente não apreciava, apenas para superar o lance de 4 mil de Patricia. Madison gastou 8 mil em um fim de semana em um spa, não porque precisasse de relaxamento, mas porque queria mostrar que podia pagar por isso sem pensar duas vezes. Eu fiz alguns lances modestos, 1.000 dólares aqui, 1.500 ali, o suficiente para contribuir com a causa, mas não o suficiente para chamar atenção. Cada vez que eu levantava a mão, vi olhares de surpresa, como se elas não esperassem que eu tivesse dinheiro para participar ativamente do leilão. No final da noite, quando os totais foram anunciados, a instituição beneficente havia arrecadado 120 mil dólares. Era uma quantia respeitável, mas eu sabia que poderia ter sido muito maior. Havia observado várias oportunidades onde lances estratégicos poderiam ter aumentado significativamente o total arrecadado, mas as organizadoras estavam mais interessadas em criar momentos fotogênicos do que em maximizar os recursos para a caridade. Quando estava saindo, ouvi uma conversa entre Madison e algumas outras mulheres. Vocês viram como ela se comportou hoje? Fazendo lances como se realmente tivesse dinheiro? É quase patético. Provavelmente vai ter que comer miojo por um mês para compensar, riu Jessica. O pior é que ela realmente acredita que pertence aqui. Alguém deveria explicar para ela que usar roupas de brechó caro não a torna igual a nós. Parei no corredor, escondida atrás de uma coluna, ouvindo cada palavra. Não era mais sobre mim, Anymore. Era sobre como elas viam qualquer pessoa que não se encaixasse perfeitamente em seus critérios estreitos de aceitabilidade social. Naquela noite, dirigindo para casa no meu Honda Civic, outro elemento da minha persona simples que eu havia mantido intencionalmente, tomei uma decisão que mudaria tudo. Recoletei informações suficientes sobre essas mulheres e seu mundo superficial. Era hora de revelar quem eu era realmente. Mas não seria uma revelação simples. Se elas queriam jogar jogos baseados em status e riqueza, eu jogaria também. Só que dessa vez, eu faria as regras. Cheguei em casa e abri meu laptop. Havia trabalho a fazer. Nos dias seguintes ao leilão beneficente, mergulhei em um projeto que consumiria cada momento livre das próximas 3 semanas.
Se Madison Cooper e suas amigas queriam jogar com status e riqueza, eu lhes daria exatamente isso, mas de uma forma que jamais esperariam. O primeiro passo foi discreto. Liguei para David Chen, meu advogado e consultor financeiro, e marquei uma reunião urgente em seu escritório no centro de Los Angeles. David havia gerenciado minha herança desde o início e era uma das poucas pessoas que conhecia completamente minha situação financeira real. Sarah, você tem certeza sobre isso? Perguntou David depois que eu expliquei o meu plano. Revelar sua identidade dessa forma pode ter consequências que vão muito além do que você imagina. É exatamente isso que eu quero, respondi. 3 meses observando essas mulheres me ensinou mais sobre natureza humana do que anos de estudo poderiam me fazer. Agora eu quero conduzir o experimento final. David suspirou, mas começou a organizar os documentos necessários. Precisávamos de confirmações bancárias, documentação de propriedade do shopping, relatórios financeiros dos últimos 2 anos e várias outras provas incontestáveis de minha posição como proprietária do Golden Plaza. Enquanto David preparava a documentação legal, eu trabalhava na parte mais delicada do plano, o timing. Havia descoberto, através de conversas casuais no clube, que Madison havia organizado uma festa de networking para a última quinta-feira de julho. Seria realizada no salão privado do restaurante mais exclusivo de Westfield, e ela havia convidado não só as membros regulares do clube, mas também várias personalidades locais, empresários, políticos, socialistas de cidades vizinhas. Era o evento perfeito para minha revelação. Mas primeiro, eu precisava plantar algumas sementes. Na reunião seguinte do clube, cheguei carregando uma pasta de couro elegante, outra criação de Helena Rodrigues, mas dessa vez com acabamentos que claramente indicavam ser uma peça de alto valor. Dentro da pasta havia documentos cuidadosamente selecionados, relatórios financeiros parciais, correspondências de advogados, contratos imobiliários com informações sensíveis obscurecidas. Durante a reunião, eu deixei a pasta aberta na minha cadeira quando me levantei para pegar café. Foi como observar piranhas detectando sangue na água. Jessica Williams foi a primeira a se aproximar, fingindo ajustar a própria bolsa na cadeira ao lado, mas claramente tentando espiar o conteúdo da pasta. Voltei alguns minutos depois, fechei a pasta tranquilamente e não fiz nenhum comentário sobre o que havia acontecido, mas vi nos olhos de Jessica uma curiosidade que não conseguia disfarçar. 20 minutos depois, ela encontrou uma desculpa para puxar conversa comigo. Sarah, não pude deixar de notar alguns documentos na sua pasta, disse ela, tentando soar casual. Você trabalha no setor imobiliário? De certa forma, respondi vagamente. Tenho alguns investimentos pequenos na área. Que interessante, murmurou Jessica, claramente querendo mais detalhes, mas sem saber como perguntar diretamente. Foi então que soltei a primeira isca real. Na verdade, tenho uma reunião importante na próxima semana com os administradores do Golden Plaza Shopping. Estão propondo algumas mudanças significativas no mix de lojas e, como investidora, preciso revisar os planos. Vi Jessica praticamente engasgar com seu chá. O Golden Plaza Shopping era onde ela e as outras faziam compras regularmente, mas sempre com um ar de superioridade, como se estivessem se rebaixando ao frequentar um shopping comum. A ideia de que eu pudesse ter alguma influência sobre esse local claramente a desconcertou. Você é investidora do Golden Plaza? Perguntou, tentando manter o tom casual. Entre outras coisas, respondi com um sorriso enigmático. Nos dias seguintes, percebi uma mudança sutil no comportamento do grupo. Jessica havia claramente compartilhado nossa conversa com as outras, porque comecei a notar olhares especulativos e conversas que paravam abruptamente quando eu me aproximava. Elas estavam tentando me decifrar, reconciliar a imagem que tinham de mim, a mulher de roupa simples que claramente não pertencia ao grupo, com essa nova informação sobre possíveis investimentos imobiliários. Madison, em particular, parecia irritada pela incerteza. Era uma mulher acostumada a categorizar pessoas rapidamente e com precisão,
e eu estava desafiando suas habilidades de avaliação social. Durante esse período, também intensifiquei minhas atividades no shopping. Comecei a fazer visitas mais frequentes e óbvias, reunindo-me com gerentes de loja, supervisionando reformas menores, aprovando novos contratos de locação. Fiz questão de ser vista por funcionários que talvez conhecessem algumas das mulheres do clube. Westfield não era uma cidade grande e conexões sociais se sobrepunham constantemente. O momento decisivo veio 2 semanas antes da festa de Madison. Eu estava no Golden Plaza Shopping em uma reunião com a equipe de marketing sobre uma campanha promocional de volta às aulas quando vi Patrícia Henderson entrando na loja de departamentos do primeiro piso. Ela estava com a filha adolescente, claramente fazendo compras para o novo ano letivo. 15 minutos depois, enquanto eu caminhava pelos corredores com o meu gerente operacional, Michael Torres, Patrícia nos viu. A expressão em seu rosto foi de absoluta confusão. Ali estava eu, a mulher de roupa simples que ela havia ridicularizado no clube, caminhando pelo shopping como se fosse minha casa, acompanhada por alguém que claramente era um funcionário sênior do estabelecimento. Michael, sem saber da delicada situação social envolvida, cumprimentou-me de forma que deixou clara nossa relação profissional. Sara, os relatórios de ocupação que você pediu estão prontos. A taxa chegou a 98% este mês, exatamente como você previu quando aprovamos a nova estratégia de mix de lojas. Vi Patrícia ficar pálida. Ela acabava de ouvir confirmação direta de que eu tinha algum tipo de autoridade significativa sobre as operações do shopping, mas ainda não conseguia processar completamente o que isso significava. Cumprimentei Patrícia educadamente, como faria com qualquer conhecida encontrada por acaso, e continuei minha reunião com Michael, mas sabia que a semente havia sido plantada. Na reunião seguinte do clube, a mudança na dinâmica foi palpável. As mulheres ainda me tratavam com desdém, mas havia uma hesitação nova, uma incerteza que não existia antes. Jéssica fez várias perguntas indiretas sobre o meu trabalho, tentando extrair mais informações. Madison parecia particularmente tensa, como se sentisse que estava perdendo o controle de uma situação que não conseguia entender completamente. Foi durante essa reunião que Madison fez o anúncio sobre a sua festa de networking. Será uma oportunidade maravilhosa para todas nós expandirmos nossos círculos sociais, disse, distribuindo convites elegantemente impressos. Convidei várias pessoas influentes da região. Será no Chateau Marmont Restaurant, no salão privado. Dress code, elegância formal. Quando ela me entregou o meu convite, sua expressão era uma mistura curiosa de obrigação social e relutância genuína. Claramente sentia-se obrigada a me convidar como membro do clube, mas preferia que eu não comparecesse. Espero que você possa comparecer, Sara. Claro, entendo se o evento estiver fora do seu orçamento habitual. O insulto era típico de Madison, suficientemente sutil para negar-se confrontada, mas claro o suficiente para causar constrangimento. O Chateau Marmont Restaurant cobrava $300 por pessoa para eventos no salão privado, sem incluir bebidas ou serviços adicionais. Obrigada pelo convite, respondi calmamente. Estou ansiosa para conhecer as pessoas influentes que você mencionou. Nos 2 semanas que se seguiram, intensifiquei os preparativos finais. David Chen havia preparado um dossiê completo sobre a minha situação financeira e propriedades. Incluía não só documentação sobre o Golden Plaza Shopping, mas também sobre outros investimentos imobiliários que eu havia feito nos últimos 2 anos. Um complexo de apartamentos de luxo, 2 edifícios comerciais no centro da cidade e participações em vários outros empreendimentos. O valor total do meu portfólio imobiliário estava avaliado em $42 milhões. Também preparei uma surpresa especial para a festa. Entrei em contato com Robert Kim, o chefe executivo do Chateau Marmont, e fiz uma proposta que ele não pôde negar. Ofereci-me para patrocinar a festa inteira, incluindo uma degustação de vinhos especiais da minha coleção. Uma coleção que eu comecei a formar depois de herdar alguns vinhos raros do meu tio-avô. O chefe ficou encantado com a oferta, especialmente quando viu a lista de vinhos que eu estava disposta a fornecer. Um Chateau de Cam em 1990, um Romane Conti 2005 e um Dom Pérignon 1996. Vinhos que valiam coletivamente mais de $15 mil.
A condição era simples. Ele não deveria revelar quem estava patrocinando a festa até que eu desse o sinal durante a festa. Para minha roupa, tomei uma decisão que seria crucial para o impacto da revelação. Em vez de comprar algo novo e caro, decidi usar novamente o vestido que Maria Santos havia criado para o leilão beneficente. O mesmo que Charlotte Williams havia descrito como exótico, e Madison havia implicado ser uma tentativa barata de parecer elegante. Mas desta vez, eu o combinaria com acessórios que contariam uma história diferente. Joias que havia herdado do meu tio-avô, um colar de pérolas Mikimoto vintage, brincos de diamantes da Tiffany dos anos 1940, um relógio Patek Philippe que pertencera à esposa do meu tio-avô. O contraste seria perfeito, o mesmo vestido inadequado que elas haviam ridicularizado, mas combinado com joias que valiam mais do que a maioria das pessoas ganhava em vários anos. Na noite anterior à festa, fiz uma última preparação. Liguei para os editores de 3 publicações locais de negócios e sociedade, sugerindo que talvez quisessem cobrir o evento de networking de Madison. Mencionei casualmente que algumas revelações interessantes sobre o cenário empresarial local poderiam surgir durante a festa. 2 dos 3 editores confirmaram que enviariam fotógrafos. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, senti uma mistura de ansiedade e determinação que não experimentava desde os primeiros dias após herdar a fortuna do meu tio-avô. Amanhã, o experimento social que havia conduzido por meses chegaria ao seu clímax. Madison Cooper e suas amigas haviam passado meses me julgando com base em aparências superficiais, assumindo que conheciam o meu valor com base no preço das minhas roupas e na ausência de ostentação óbvia. Amanhã, descobririam quão profundamente erradas estavam. Mas, mais importante do que isso, descobririam algo sobre si mesmas, sobre como a obsessão por status e aparências pode cegar pessoas para a realidade que está bem na frente delas. O palco estava montado, as peças estavam no lugar. Amanhã seria um dia que nenhuma de nós jamais esqueceria. A quinta-feira chegou com um calor abafado típico do final de julho na Califórnia. Passei o dia inteiro no Golden Plaza, supervisionando os últimos detalhes de uma renovação na praça de alimentação, mas minha mente estava focada na festa que aconteceria naquela noite. Às 5 da tarde, fechei meu escritório e voltei para casa me preparar para o que seria, sem dúvida, uma das noites mais significativas da minha vida. O Chateau Marmont Restaurant estava localizado em uma mansão histórica convertida, com jardins manicurados e uma vista deslumbrante da cidade. Quando cheguei às 7h30, propositalmente 15 minutos atrasada para causar maior impacto, o salão privado já estava cheio. Madison havia conseguido reunir aproximadamente 40 pessoas, as membros habituais do clube, seus maridos, alguns empresários locais, um vereador, 2 socialites de Beverly Hills e até mesmo um jornalista da revista de sociedade local. O ambiente estava exatamente como eu havia imaginado, elegante, sofisticado e carregado de uma energia competitiva mal disfarçada. As mulheres exibiam seus vestidos mais caros e joias mais impressionantes, enquanto os homens discutiam negócios em pequenos grupos, bebendo whisky premium e fumando cigarros cubanos na área externa. Quando entrei no salão, houve uma pausa quase imperceptível nas conversas. Várias pessoas me olharam, claramente tentando me localizar na hierarquia social do evento. Eu usava o mesmo vestido preto de Maria Santos que havia causado comentários no leilão beneficente, mas dessa vez estava completamente transformado pelos acessórios que eu escolhi. O colar de pérolas Mikimoto que pertencera à esposa do meu tio-avô, brincos de diamantes Art Deco que brilhavam sutilmente à luz dos lustres, e o Patek Philippe Vintage no pulso. O contraste era exatamente o que eu havia planejado. O vestido permanecia o mesmo que elas haviam ridicularizado, mas as joias contavam uma história completamente diferente sobre quem eu realmente era.
Madison se aproximou quase imediatamente, usando um vestido valentino vermelho que provavelmente custou $15.000. Sarah, que surpresa vê-la aqui! Disse com aquele sorriso forçado que eu havia aprendido a reconhecer. Esse é o mesmo vestido do leilão, não é? É, sim. Gosto muito dele. Maria Santos é realmente talentosa. Vi Madison olhar discretamente para as minhas joias, claramente tentando avaliar se eram genuínas ou imitações convincentes. O Patek Philippe, em particular, chamou a atenção. Ela sabia o suficiente sobre relógios luxuosos para reconhecer uma peça excepcional quando via uma. Que relógio interessante, comentou Jessica Williams, que havia se juntado à nossa conversa. É genuíno? Era da minha tia-avó, uma peça de 1952. Ela tinha um gosto excepcional para joias. Durante a primeira hora da festa, circulei pelo salão, cumprimentando conhecidos e sendo apresentada a pessoas novas. Era fascinante observar como a presença das joias havia mudado sutilmente a forma como eu era tratada. As pessoas me davam mais atenção, me incluíam em conversas mais sérias, pareciam mais interessadas em descobrir quem eu era e o que fazia. Mas as mulheres do clube permaneciam visivelmente confusas. Elas podiam ver que algo estava diferente. As joias eram claramente autênticas e valiosas, mas não conseguiam reconciliar isso com a imagem que tinham construído de mim durante meses. Foi durante o jantar que comecei a implementar a fase final do meu plano. O chefe Robert King havia preparado um menu excepcional: caviar beluga, lagosta do Maine, cordeiro do Colorado e uma seleção de sobremesas que pareciam obras de arte. Mas foram os vinhos que realmente impressionaram os convidados. Senhoras e senhores, anunciou Robert durante o segundo prato, tenho o prazer de informar que os vinhos desta noite são uma seleção especial, cortesia de uma generosa patrocinadora. Estamos servindo um Chateau de Yquem 1990, um Romanée Conti 2005 e, para acompanhar a sobremesa, um Dom Pérignon 1996. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Várias pessoas comentaram sobre a qualidade excepcional dos vinhos e alguns conhecedores presentes começaram a especular sobre quem poderia ter uma coleção tão impressionante. Quem foi a patrocinadora? Perguntou Thomas Bradley, um empresário local conhecido por sua própria coleção de vinhos raros. A patrocinadora preferiu permanecer anônima por enquanto, respondeu Robert com um sorriso misterioso, mas talvez ela se revele mais tarde na noite. Vi Madison franzir o senho. Como organizadora da festa, ela claramente não gostava de não saber quem estava por trás desse gesto grandioso. Começou a circular pelo salão, perguntando discretamente aos convidados se sabiam algo sobre a misteriosa patrocinadora. Durante a sobremesa, Patricia Henderson se aproximou da minha mesa. Sarah, você não faz ideia de quem poderia ter patrocinado os vinhos, faz? Perguntou, claramente pescando informações. Imagino que seja alguém com uma coleção impressionante, respondi tranquilamente, saboreando meu Dom Pérignon. Esses vinhos valem uma fortuna. Exatamente, concordou Patricia. Estou tentando descobrir quem em Westfield teria acesso a vinhos desse calibre. Foi então que decidi dar o primeiro passo real em direção à revelação. Sabe, Patricia, há muitas pessoas em Westfield com recursos que outros não imaginam, disse, olhando-a diretamente nos olhos. Às vezes, julgamos as pessoas muito rapidamente, baseando-nos apenas em aparências superficiais. Ela pareceu desconfortável com o comentário, mas antes que pudesse responder, houve uma comoção próxima à entrada do salão. 2 fotógrafos haviam chegado, representantes das publicações locais que eu havia discretamente alertado sobre possíveis revelações interessantes durante a festa. Madison ficou claramente irritada com a presença não autorizada da mídia, mas não podia expulsá-lo sem causar uma cena. Os fotógrafos começaram a circular discretamente, documentando o evento e entrevistando alguns dos convidados mais proeminentes. Foi nesse momento que decidi que era a hora.
Levantei-me e me dirigi até onde Robert King estava supervisionando o serviço de café e digestivos. Sussurrei algo em seu ouvido e ele assentiu com entusiasmo. Senhoras e senhores, anunciou Robert, batendo levemente em uma taça para chamar a atenção. Antes de encerrarmos esta noite maravilhosa, gostaria de apresentar a pessoa responsável pelos vinhos excepcionais que degustamos esta noite. O salão ficou em silêncio absoluto. Todas as conversas pararam, todos os olhares se voltaram para Robert e, consequentemente, para mim, que estava parada ao lado dele. Com um grande prazer, apresento Sarah Mitchell, nossa generosa patrocinadora desta noite. O que se seguiu foi um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede. Madison Cooper estava literalmente boquiaberta. Jessica Williams havia deixado cair o seu guardanapo no chão. Patricia Henderson parecia ter parado de respirar. Além disso, continuou Robert, claramente aproveitando o momento dramático, Sarah também é proprietária do Golden Plaza Shopping Center, um dos empreendimentos comerciais mais bem-sucedidos da região. Se o silêncio anterior havia sido profundo, agora era ensurdecedor. Era como se alguém tivesse apertado o botão de pausa em um filme. Ninguém se movia, ninguém falava, ninguém parecia capaz de processar o que havia acabado de ouvir. Decidi quebrar o silêncio eu mesma. Obrigada, chefe Kim, disse com um sorriso tranquilo. Foi um prazer poder contribuir para esta noite especial. Foi então que a realidade começou a atingir as pessoas presentes em ondas sucessivas de compreensão. Thomas Bradley foi o primeiro a reagir, levantando-se e estendendo a mão para mim. Sarah, não tinha ideia de que você era proprietária do Golden Plaza. Tem uma loja no segundo piso, Bradley Electronics. Você fez um trabalho excepcional revitalizando aquele espaço. Outros empresários presentes começaram a se aproximar, querendo se apresentar e discutir possíveis oportunidades de negócio. De repente, eu havia passado de uma figura periférica na festa para o centro das atenções. Mas minhas atenções estavam focadas nas mulheres do Clube Elegante. Madison continuava em sua cadeira, olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma. Seu rosto havia passado por uma série de expressões: choque, confusão e agora algo que parecia suspeitamente com vergonha. Jessica Williams estava sussurrando furiosamente com sua irmã Charlotte, claramente tentando processar como haviam julgado tão incorretamente minha situação financeira. Patricia Henderson havia se levantado e estava caminhando em minha direção, mas sua expressão era difícil de interpretar. Uma mistura de admiração relutante e desconforto genuíno. Victoria Ashford, que havia feito comentários particularmente cruéis sobre minhas roupas inadequadas, parecia querer desaparecer completamente. Um dos fotógrafos se aproximou de mim. Miss Sarah, poderia falar um pouco sobre sua experiência transformando o Golden Plaza? Entendo que você assumiu o controle quando o shopping estava passando por dificuldades. Certamente, respondi, mantendo meu tom profissional mais amigável. Quando herdei a propriedade, percebi que havia um potencial enorme sendo desperdiçado. O Golden Plaza estava servindo apenas uma faixa muito estreita da comunidade, quando poderia ser um espaço para todas as famílias da região. Continuei explicando minha filosofia de gestão, como havia trabalhado para criar um ambiente inclusivo que oferecesse opções para pessoas de diferentes níveis de renda, como havia investido em melhorias estruturais e eventos comunitários. O sucesso de um shopping center não se mede apenas pela quantidade de marcas de luxo que consegue atrair. Se mede pela capacidade de genuinamente servir às necessidades da comunidade local. Enquanto falava, podia ver as mulheres do clube me observando com expressões que variavam de admiração a constrangimento profundo. Durante meses, elas me tinham tratado como alguém inferior por fazer compras no meu próprio shopping, sem saber que cada dólar que elas gastavam ali contribuía diretamente para o meu sucesso financeiro. A ironia era tão completa que quase parecia roteirizada. Quando a entrevista improvisada terminou, Patricia finalmente reuniu coragem para se aproximar. Sarah, nós não tínhamos ideia de quem você realmente era, do que havia conquistado. Nós a julgamos mal. Era um momento de verdade bruta.
Patrícia estava admitindo publicamente que o grupo dela me tinha julgado com base em critérios superficiais e que esses julgamentos estavam completamente errados. A questão, Patrícia, respondi calmamente, não é quem eu sou ou o que conquistei. A questão é por que isso importa tanto para vocês. Por que o valor de uma pessoa depende do preço das roupas que ela usa ou das etiquetas nas bolsas que carrega? Minha pergunta ecoou pelo grupo que havia se formado ao nosso redor. Era uma questão que ia muito além da minha situação pessoal. Era sobre os valores fundamentais que guiavam seus julgamentos sobre outras pessoas. A festa continuou por mais 1 hora, mas a dinâmica havia mudado completamente. Pessoas que antes me ignoravam agora queriam conversar comigo. Empresários me abordavam com propostas de investimento. O vereador presente queria discutir possíveis parcerias para projetos de desenvolvimento urbano. Mas o que mais me marcou foram as conversas com as mulheres do clube. Uma por uma, elas se aproximaram para se desculpar, cada qual com sua própria forma de lidar com o constrangimento da situação. Era apenas o começo de uma noite que mudaria tudo para sempre. Nos 30 minutos seguintes à revelação, observei uma transformação social que poderia ter sido extraída de um estudo antropológico sobre comportamento humano e hierarquias de classe. Era como assistir a um aquário onde alguém havia mudado completamente a química da água. Todos os peixes precisavam se reorientar rapidamente ou arriscar não sobreviver ao novo ambiente. Madison Cooper foi a primeira a tentar recuperar algum controle sobre a situação. Como organizadora da festa e líder não oficial do grupo, ela claramente sentia que sua autoridade havia sido desafiada de forma fundamental. Depois de me observar por 15 minutos conversando com empresários e sendo cortejada por pessoas que antes a tratavam como a figura central do evento, ela decidiu tomar uma atitude. Sarah, disse ela, se aproximando com um sorriso que tentava ser caloroso, mas não conseguia esconder a tensão subjacente. Que revelação surpreendente! Tenho certeza de que todas nós estamos impressionadas com suas conquistas. Havia algo na forma como ela disse impressionadas que deixava claro que suas emoções eram bem mais complexas do que simples admiração. Obrigada, Madison, respondi tranquilamente. Tem sido uma jornada interessante. Imagino que sim, continuou ela, e então fez a pergunta que claramente estava queimando em sua mente desde a revelação. Mas devo admitir que estou curiosa. Por que você nunca mencionou sua posição durante nossas reuniões no clube? Era uma pergunta carregada de múltiplas implicações. Por um lado, ela queria entender por que eu havia enganado o grupo sobre a minha verdadeira situação financeira. Por outro, havia uma acusação velada de que eu havia sido desonesta de alguma forma. Nunca menti sobre nada, respondi calmamente. Vocês simplesmente nunca perguntaram. Durante todos esses meses, ninguém demonstrou interesse genuíno sobre minha vida ou trabalho. As conversas sempre giravam em torno das conquistas de outras pessoas ou de fofocas sobre famílias que vocês consideravam interessantes. Vi Madison piscar várias vezes, processando a resposta. Era uma verdade que ela não podia negar, mas que claramente a incomodava. Jessica Williams, que havia se juntado à nossa conversa, tentou uma abordagem diferente. Bem, você tem que admitir que suas escolhas de vestimenta não exatamente sugeriam que você tinha recursos para ser proprietária de um shopping center, disse com um sorriso nervoso. Era fascinante observar como Jessica estava tentando transferir a responsabilidade pelo julgamento equivocado para as minhas próprias ações, como se eu tivesse deliberadamente enganado o grupo ao não usar roupas suficientemente caras. Vocês julgaram meu valor financeiro baseando-se nas etiquetas das minhas roupas. Eu nunca disse que essa era uma métrica confiável. Foi nesse momento que Patricia Henderson se aproximou carregando 2 taças de champanhe. Ela ofereceu uma para mim com um gesto que parecia quase reverencial. Sarah, eu preciso me desculpar, disse ela, sua voz carregada de uma sinceridade que não havia demonstrado antes. Eu fui terrível com você. Os comentários sobre suas roupas, sobre suas circunstâncias presumidas, foram injustos e cruéis.
Era um pedido de desculpas genuíno, e eu podia ver que Patrícia estava genuinamente constrangida com seu comportamento anterior. Obrigada por dizer isso, Patrícia. Aprecio sua honestidade. Mas eu tenho que perguntar, por que você tolerou o nosso comportamento? Se você tinha todo esse sucesso, por que não nos corrigiu? Era uma pergunta perspicaz e merecia uma resposta honesta. Porque queria entender como vocês realmente eram. Queria ver como as pessoas tratam outras quando acreditam que têm vantagem social ou econômica. Foi educativo. O desconforto no rosto de Patrícia era palpável. Ela estava começando a entender que seu grupo havia sido inadvertidamente parte de um experimento social e que haviam falhado no teste de caráter. Enquanto isso, outros convidados da festa começaram a me abordar com uma energia completamente diferente. Richard Thompson, um desenvolvedor imobiliário que havia me ignorado completamente na primeira hora da festa, agora queria discutir possíveis parcerias para projetos futuros. Sarah, não tinha ideia de que você estava por trás do sucesso do Golden Plaza, disse com um entusiasmo que contrastava drasticamente com sua indiferença anterior. Era exatamente o tipo de transformação que eu havia antecipado. Minha identidade profissional havia mudado instantaneamente a forma como as pessoas me percebiam e me tratavam. Não eram minhas ideias ou personalidade que haviam mudado, apenas o conhecimento sobre minha conta bancária. Charlotte Williams, irmã mais nova de Jessica, fez uma tentativa particularmente desajeitada de revisão histórica. Sabe, Sarah, sempre achei que havia algo especial em você. Sempre achei que você tinha uma presença diferente. Era uma mentira tão óbvia que quase doía ouvir. Charlotte havia sido uma das pessoas mais desdenhosas comigo, fazendo comentários particularmente cruéis sobre minha tentativa desesperada de se encaixar no grupo. Que interessante, respondi secamente. Lembro da nossa conversa sobre meu vestido no leilão beneficente de forma bem diferente. Charlotte corou visivelmente, mas antes que pudesse responder, Victoria Ashford se aproximou do nosso grupo. Victoria havia sido talvez a mais cruel de todas, fazendo comentários particularmente venenosos sobre minhas roupas e aparência geral. Sarah, disse ela, sua voz hesitante de uma forma que nunca havia demonstrado antes, eu gostaria de conversar com você. Privativamente, se possível. Havia algo em sua expressão que sugeria que ela estava genuinamente perturbada pela revelação. Concordei, e nos afastamos do grupo principal. Eu preciso me desculpar, disse Victoria assim que estávamos fora do alcance dos outros. Meu comportamento foi inexcusável. Os comentários que fiz, a forma como tratei você, não há justificativa para isso. Diferentemente de algumas das outras desculpas que havia recebido, esta parecia vir de um lugar de genuíno arrependimento. Posso perguntar o que mudou para você? Perguntei. Victoria hesitou por um momento antes de responder. Minha filha, disse ela finalmente. Ela tem 16 anos e trabalha meio período numa loja no Golden Plaza. Ela sempre falava sobre como a administração do shopping tratava bem os funcionários, como havia programas de bolsas de estudo para filhos de funcionários, como o ambiente de trabalho era respeitoso e inclusivo. Ela fez uma pausa, claramente lutando com suas emoções. Agora descobri que a pessoa responsável por criar esse ambiente positivo para minha filha foi a mesma pessoa que eu estava ridicularizando por usar roupa simples. É humilhante perceber quão superficial eu fui. Era um momento de autoconhecimento genuíno, e eu podia ver que Victoria estava realmente confrontando alguns aspectos desconfortáveis de sua própria personalidade. Sua filha trabalha na Book Corner, não é? Perguntei. Victoria pareceu surpresa. Sim, você a conhece? Amanda, certo? Cabelo cacheado, sempre muito educada com os clientes. Ela é uma funcionária exemplar. Estava considerando oferecê-la uma bolsa de estudos integral para UCLA no próximo ano. Os olhos de Victoria se encheram de lágrimas. Você faria isso? Mesmo depois de como eu tratei você? Faria pela Amanda, porque ela merece, respondi honestamente. Não por você e não contra você. Algumas decisões transcendem questões pessoais.
Enquanto Victoria processava essa informação, notei que um pequeno drama estava se desenvolvendo próximo ao bar. Madison estava tendo uma conversa intensa com seu marido, Robert Cooper, um advogado corporativo que eu conhecia de reputação. Robert havia se aproximado de mim mais cedo, interessado em discutir possíveis serviços legais para minhas empresas. Era claro que ele via uma oportunidade de negócio significativa, mas Madison obviamente não estava confortável com a ideia de seu marido cortejando alguém que ela havia tratado com desdém por meses. A tensão entre eles era palpável mesmo à distância, e outros convidados começaram a notar. "Problemas no paraíso?" murmurou Thomas Bradley, que estava parado perto de mim observando a cena. "Aparentemente, imagino que algumas pessoas estão tendo dificuldade para reconciliar suas percepções anteriores com a realidade atual." Thomas riu. "Bem, se serve de consolo, você não é a primeira pessoa bem-sucedida a ser subestimada por esse grupo. Eles têm uma tendência a confundir ostentação com substância." Era um comentário interessante e me fez perceber que provavelmente havia outras pessoas que observaram o comportamento do clube com a mesma perspectiva crítica que eu. Nesse momento, um dos fotógrafos se aproximou novamente. "Miss Mitchell, posso fazer mais algumas perguntas para nossa matéria? Estamos particularmente interessados em sua filosofia de negócios e como ela difere das abordagens mais tradicionais no setor de shopping centers." Enquanto conversava com o jornalista, expliquei minha visão de que negócios bem-sucedidos devem servir genuinamente às comunidades onde estão inseridos, não apenas extrair dinheiro delas. Falei sobre os programas de bolsas de estudo que havia implementado, sobre como priorizava pequenos empresários locais sobre grandes redes, sobre iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade social. "É uma abordagem que prioriza pessoas sobre lucros?" perguntou o jornalista. "É uma abordagem que entende que pessoas e lucros não são mutuamente exclusivos. Quando você trata bem sua comunidade, seus funcionários e seus parceiros comerciais, o sucesso financeiro segue naturalmente." Podia ver várias pessoas ao meu redor ouvindo atentamente nossa conversa, incluindo algumas das mulheres do clube. Era claro que minha filosofia de negócios contrastava dramaticamente com as atitudes que elas haviam demonstrado, onde status e aparência pareciam importar mais do que substância ou caráter. Quando a entrevista terminou, Jessica Williams se aproximou hesitantemente. "Sarah, nós gostaríamos de conversar com você", disse a ela, gesticulando em direção a um grupo que incluía Madison, Patrícia e Charlotte. "Talvez pudéssemos recomeçar?" Era uma oferta de reconciliação, mas eu podia ver que era motivada mais por conveniência social do que por mudança genuína de valores. "Claro", respondi, "mas primeiro eu tenho uma pergunta para vocês. O que exatamente mudou? Eu sou a mesma pessoa que era há 2 horas, uso as mesmas roupas, tenho a mesma personalidade, os mesmos valores. A única diferença é que agora vocês sabem quantos zeros há na minha conta bancária. Então, o que exatamente estamos recomeçando?" A pergunta ecoou pelo grupo com um peso desconfortável. Era o cerne da questão. Suas atitudes em relação a mim haviam mudado completamente, baseadas puramente em informações sobre a minha riqueza e não em uma mudança real em quem eu era como pessoa. Madison foi a primeira a tentar responder. "Bem, obviamente cometemos um erro de julgamento." "Não", interrompi gentilmente. "Não foi um erro de julgamento. Foi uma escolha consciente de valorizar certas coisas sobre outras. E essa escolha revela algo fundamental sobre seus valores de prioridades." O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão e autoconhecimento relutante. Elas estavam sendo forçadas a confrontar algumas verdades desconfortáveis sobre si mesmas e claramente não estavam gostando do que viam. A festa continuou por mais 1 hora, mas a dinâmica havia mudado irreversivelmente. Eu havia passado de pária social para centro das atenções, mas mais importante do que isso, havia exposto algumas verdades fundamentais sobre como nosso grupo social funcionava. Quando finalmente me despedi e saí da festa, sabia que nada seria igual novamente. Os 3 dias seguintes à festa foram como assistir a um dominó social se desmoronando em câmera lenta.
Na sexta-feira de manhã, quando cheguei ao meu escritório no Golden Plaza, encontrei minha secretária, Linda Rodrigues, com uma expressão divertida no rosto e uma pilha de mensagens telefônicas que parecia ter dobrado de tamanho durante a noite. Bem, alguém se tornou muito popular? Disse Linda, entregando-me as mensagens. Tivemos 43 ligações desde que o escritório abriu às 8 da manhã. A maioria são de pessoas perguntando sobre oportunidades de investimento, mas algumas são, bem, mais pessoais. Folheei rapidamente as mensagens. Robert Cooper, marido de Madison, havia ligado 3 vezes oferecendo serviços legais. Thomas Bradley queria marcar um almoço para discutir parcerias. O vereador Marcus Johnson estava interessado em explorar colaborações público-privadas para projetos de revitalização urbana. Mas foram as mensagens das mulheres do clube que realmente chamaram minha atenção. Jessica Williams havia ligado às 7h45 da manhã, 15 minutos antes do escritório abrir, deixando uma mensagem desajeitada sobre esclarecer mal-entendidos e fortalecer nossa amizade. Victoria Ashford queria discutir a bolsa de estudos para sua filha. Patricia Henderson havia enviado um buquê de flores com um cartão pedindo desculpas elaboradas. Mais interessante ainda era o que não estava ali. Nenhuma mensagem de Madison Cooper. Durante o café da manhã, enquanto revisava relatórios financeiros, recebi uma ligação inesperada de Maria Santos, a costureira brasileira que havia feito meu vestido. "Sara, vi sua foto no jornal esta manhã", disse ela, sua voz carregada de emoção. "Não conseguia acreditar. A mulher que encomendou aquele vestido simples é proprietária de shopping center." Peguei o jornal local que Linda havia deixado na minha mesa. Na primeira página da seção de negócios havia uma foto minha da festa, acompanhada do título "Empresária local revela estratégia inovadora no setor de shopping centers." O artigo destacava minha filosofia de inclusão social e responsabilidade comunitária, citando alguns dos programas que havia implementado no Golden Plaza. "Maria, você sempre soube que eu valorizava seu trabalho. O vestido foi perfeito para a ocasião. Mas agora entendo por que você sempre insistia em qualidade em vez de ostentação", disse Maria. "Você não precisava provar nada para ninguém." Era uma observação perspicaz. Maria havia captado algo que as mulheres do clube haviam perdido completamente. Durante a quarta-feira, enquanto eu discutia uma baixa repentina nas vendas de alimentos, me ligaram da recepção. "Victoria Ashford está aqui e gostaria muito de falar com você." Victoria havia chegado vestida de forma muito mais conservadora do que eu estava acostumada a vê-la. Sem as joias excessivas e roupas chamativas que normalmente usava, ela parecia quase vulnerável. "Sara, obrigada por me receber sem aviso", disse ela claramente nervosa. "Eu sei que não mereço sua consideração depois de como me comportei, mas preciso falar sobre Amanda." "Sua filha é uma funcionária exemplar", respondi, gesticulando para que se sentasse. "Ela tem um futuro brilhante pela frente." "É sobre isso que quero falar", disse Victoria, sua voz tremendo ligeiramente. "Ontem à noite, quando contei para Amanda sobre a festa, sobre descobrir quem eu realmente era, ela ficou mortificada." Victoria fez uma pausa, claramente lutando com suas emoções. "Ela disse que você sempre foi gentil com ela no trabalho, sempre a tratou com respeito, e então descobriu que a sua própria mãe estava ridicularizando a pessoa que ela mais admirava profissionalmente. Amanda ficou decepcionada comigo." Era uma situação dolorosa, mas importante. Amanda havia forçado sua mãe a confrontar as consequências reais do comportamento dela, não apenas comigo, mas em relação aos valores que estava transmitindo para sua própria filha. "Victoria, posso fazer uma pergunta direta? De hoje?" Não há mais forma de criar uma ilusão de superioridade, mas ainda quero fazer certo pela comunidade e pelos meus valores. Eu não preciso justificar minha situação para ninguém." E isso pareceu transmitir confiança genuína, real e profundamente. Depois que Victoria saiu, Linda me informou que Patricia Henderson havia chegado, também sem hora marcada. Patricia parecia ainda mais inconfortável do que Victoria havia estado. Ela carregava uma pasta de couro e uma expressão de quem estava prestes a fazer algo muito difícil. "Sara, preciso mostrar algo para você."
disse ela, abrindo a pasta e retirando várias folhas de papel. Depois da festa de quinta-feira, passei a noite inteira escrevendo. Queria documentar tudo o que lembrava dos nossos encontros no clube, todas as coisas terríveis que dissemos sobre você. Ela me entregou as folhas que continham uma cronologia detalhada de comentários depreciativos, piadas cruéis e julgamentos superficiais que o grupo havia feito sobre mim ao longo dos meses. Por que você fez isso? Perguntei, folheando os documentos. Porque queria confrontar a realidade do nosso comportamento, explicou Patrícia. Quando você nos perguntou na festa o que havia mudado, percebi que não conseguiria responder honestamente sem primeiro entender completamente o que havíamos feito. Era um exercício de autoconhecimento impressionante, embora doloroso. Qual foi a sua conclusão? Perguntei. Ela respirou fundo e preparou-se para a resposta, que eu sabia seria difícil, mas foi necessária, e em todos os sentidos, dentro de mim e também fora deles. Que somos pessoas más, disse Patrícia simplesmente. Não apenas superficiais ou equivocadas, genuinamente cruéis. Encontrávamos prazer em diminuir alguém que considerávamos inferior. Isso não é comportamento acidental, é caráter. A honestidade brutal de Patrícia era impressionante, mesmo que desconfortável de ouvir. Patrícia, posso sugerir algo? Disse eu depois de um momento. Em vez de focar apenas na culpa, talvez seja a hora de pensar no que você pode fazer de forma diferente daqui para frente. É exatamente isso que quero discutir, respondeu ela. Quero fazer algo para compensar, mas não sei o quê. Dinheiro parece inadequado. Desculpas são apenas palavras. O que alguém faz quando descobre que é fundamentalmente uma pessoa pior do que pensava? Era uma pergunta profunda e genuína. Patrícia estava passando por uma crise existencial real sobre sua própria moralidade. Mudança de comportamento consistente ao longo do tempo, respondi. Não gestos grandiosos, mas escolhas pequenas e diárias de tratar as pessoas com dignidade, independentemente de suas circunstâncias aparentes. Conversamos por 1 hora sobre maneiras práticas de ela repensar suas interações sociais, sobre como questionar seus próprios preconceitos, sobre como usar sua posição privilegiada para elevar outras pessoas em vez de diminuí-las. Na tarde, recebi uma ligação que não esperava. Madison Cooper. Sarah, precisamos conversar, disse ela sem preâmbulos. Pode vir ao meu escritório? Madison trabalhava como consultora de relações públicas para algumas das famílias mais abastadas da região. Seu escritório ficava numa torre elegante no centro de Westfield, decorado para impressionar clientes com muito dinheiro. Quando cheguei, Madison estava claramente agitada. Ela havia perdido a compostura polida que normalmente mantinha. Você me fez parecer uma idiota, disse ela assim que me sentei. Robert não para de falar sobre oportunidades de negócio com você. Metade dos nossos conhecidos está perguntando por que eu nunca mencionei que conhecia a proprietária do Golden Plaza. Alguns estão questionando meu julgamento profissional. Era interessante que Madison estava focada nas consequências sociais e profissionais para ela, em vez de questionar o comportamento que havia levado a essa situação. Madison, você se fez parecer idiota. Respondi calmamente. Eu não obriguei você a fazer comentários depreciativos sobre minhas roupas ou assumir coisas sobre minha situação financeira. Mas você deliberadamente enganou nosso grupo, explodiu ela. Chegava com roupas baratas, falava sobre fazer compras no Golden Plaza como se fosse uma cliente comum, nunca mencionou suas propriedades. Eu nunca menti sobre nada, repeti. Vocês fizeram suposições baseadas em preconceitos. Isso é problema seu, não meu. Madison ficou em silêncio por um momento, claramente lutando com sua raiva. O que você quer? Vingança? Humilhação pública? O que vai fazer você se sentir superior? Era revelador que Madison via nossa interação em termos de poder e dominação. Para ela, alguém sempre tinha que estar por cima numa relação. Madison, eu não quero nada de você. Não estou interessada em vingança ou em me sentir superior. Vocês me deram uma educação valiosa sobre natureza humana. E agora todos nós podemos seguir em frente. Seguir em frente para onde?
perguntou ela, parecendo genuinamente confusa. Para você, isso significa decidir que tipo de pessoa quer ser daqui para frente. Para mim, significa continuar construindo negócios que servem genuinamente às suas comunidades. Quando saí do escritório de Madison, percebi que havia uma diferença fundamental entre ela e Victoria ou Patrícia. As duas últimas estavam passando por autoexame genuíno, questionando seus valores e comportamentos. Madison estava simplesmente irritada por ter sido pega julgando incorretamente. Naquela noite, em casa, refleti sobre os eventos dos últimos dias. A revelação tinha funcionado exatamente como eu havia planejado, mas as consequências eram mais complexas do que havia antecipado. Algumas pessoas estavam genuinamente crescendo a partir da experiência, outras estavam resistindo, e algumas simplesmente estavam recalculando suas estratégias sociais sem questionar os valores subjacentes. O telefone tocou por volta das 9 da noite. Era um número que eu não conhecia. Sara, é a Helena Rodrigues, disse a voz familiar da designer que havia feito minha bolsa artesanal. Vi o artigo no jornal e queria agradecer. Agradecer por quê, Helena? Por defender meu trabalho na festa. Uma das mulheres presentes, a Jessica Williams, veio à minha loja hoje. Aparentemente você explicou minha formação e experiência quando elas duvidaram da qualidade da bolsa que fiz para você. Ela comprou 3 bolsas e falou do meu trabalho para várias amigas. Tive mais clientes hoje do que no mês passado inteiro. Era um resultado que eu não havia antecipado, mas que me deixou genuinamente feliz. A minha defesa do trabalho de Helena havia criado oportunidades reais para ela. Helena, você sempre mereceu reconhecimento pelo seu talento. Fico feliz que as pessoas estão finalmente percebendo isso. Enquanto me preparava para dormir, percebi que os últimos dias me ensinaram tanto quanto os meses de observação no clube. Revelar a verdade sobre a minha situação não havia apenas mudado como as pessoas me viam, mas forçado mudanças fundamentais em como elas se viam a si mesmas. Algumas estavam abraçando essa oportunidade de crescimento, outras estavam resistindo, e algumas simplesmente estavam recalculando suas estratégias sociais sem questionar os valores subjacentes. O telefone tocou por volta das 9 da noite. Era um número que eu não conhecia. Sara, é a Helena Rodrigues, disse a voz familiar da designer que havia feito minha bolsa artesanal. Vi o artigo no jornal e queria agradecer. Agradecer por quê, Helena? Por defender meu trabalho na festa. Uma das mulheres presentes, a Jessica Williams, veio à minha loja hoje. Aparentemente você explicou minha formação e experiência quando elas duvidaram da qualidade da bolsa que fiz para você. Ela comprou 3 bolsas e falou do meu trabalho para várias amigas. Tive mais clientes hoje do que no mês passado inteiro. Era um resultado que eu não havia antecipado, mas que me deixou genuinamente feliz. A minha defesa do trabalho de Helena havia criado oportunidades reais para ela. Helena, você sempre mereceu reconhecimento pelo seu talento. Fico feliz que as pessoas estão finalmente percebendo isso. Enquanto me preparava para dormir, percebi que os últimos dias me ensinaram tanto quanto os meses de observação no clube. Revelar a verdade sobre a minha situação não havia apenas mudado como as pessoas me viam, mas forçado mudanças fundamentais em como elas se viam a si mesmas. Algumas estavam abraçando essa oportunidade de crescimento, outras estavam resistindo, e algumas simplesmente estavam recalculando suas estratégias sociais sem questionar os valores subjacentes. O telefone tocou por volta das 9 da noite. Era um número que eu não conhecia. Quero criar um fundo de bolsas de estudos de $2 milhões, anunciei. Será destinado especificamente para filhos de funcionários do shopping e jovens da comunidade local que demonstrem potencial acadêmico, independentemente da sua situação socioeconômica. Michael sorriu. A Amanda Ashford será uma das primeiras beneficiárias? Sim. Mas não por causa de sua mãe, esclareci. Por seus próprios méritos. Ela tem as melhores avaliações de desempenho entre nossos funcionários de meio período, e suas notas na escola são exemplares. David Chen, sempre cauteloso com implicações legais, levantou algumas questões sobre estruturação do fundo e critérios de seleção. Passamos 2 horas detalhando os parâmetros.
seria baseado puramente em mérito acadêmico e necessidade financeira, com um comitê independente para evitar qualquer aparência de favoritismo. Durante a reunião, minha secretária Linda interrompeu para informar que tinha uma ligação urgente. Era Jessica Williams, e ela parecia agitada. Sarah, você ouviu sobre Madison? Perguntou Jessica sem preâmbulos. Ouviu o que sobre Madison? Ela está dizendo para todo mundo que você deliberadamente a manipulou, que todo o incidente na festa foi um esquema calculado para humilhá-la publicamente, explicou Jessica. Ela está tentando organizar as outras mulheres do clube contra você. Era uma reação que eu havia antecipado como possível, mas esperava que Madison fosse mais madura para lidar com a situação. E como as outras estão reagindo? Perguntei. É complicado, disse Jessica. Victoria e Patrícia estão defendendo você. Dizem que Madison está tentando evitar responsabilidade por seu próprio comportamento, mas Charlotte e algumas das outras estão simpatizando com Madison. Jessica, posso fazer uma pergunta direta? Por que você está me contando isso? Houve uma pausa longa antes de Jessica responder. Porque nos últimos dias eu tenho pensado muito sobre quem eu realmente sou, e não gosto muito do que vejo. Quero ser melhor, mas não sei exatamente como. Era uma admissão vulnerável e eu respeitei sua honestidade. Jessica, mudança real começa com autoconhecimento honesto. Parece que você já deu esse primeiro passo. Depois da ligação, voltei minha atenção para a reunião, mas minha mente estava processando as informações sobre Madison. Era decepcionante, mas não surpreendente que ela tivesse escolhendo o caminho da vitimização em vez de introspecção. Naquela tarde, recebi uma visita inesperada. Charlotte Williams havia chegado sem aviso, acompanhada por 2 outras mulheres do clube que eu conhecia apenas superficialmente, Helen Morrison e Diana Walsh. Sarah, precisamos conversar, disse Charlotte, usando um tom que tentava ser autoritário, mas soava mais defensivo. Certamente, respondi, gesticulando para que se sentassem na área de reuniões do meu escritório. O que posso fazer por vocês? Helen Morrison, uma mulher na casa dos 50, que sempre me pareceu particularmente snob, assumiu o papel de porta-voz. Estamos preocupadas com a divisão que está acontecendo no clube por causa do incidente na festa de Madison, disse ela, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Algumas de nós sentimos que talvez houve mal-entendidos de ambos os lados. Era uma tentativa curiosa de diplomacia, mas eu podia ver que era principalmente uma missão para defender Madison. Mal-entendidos sobre o que, especificamente? Perguntei. Diana Walsh se inclinou para frente. Bem, você tem que admitir que a sua estratégia foi um pouco manipulativa. Permitir que fizéssemos suposições sobre a sua situação financeira e depois nos confrontar publicamente. Diana, em que momento alguém de vocês perguntou diretamente sobre minha situação financeira ou profissão? Em que momento expressaram interesse genuíno em me conhecer como pessoa? Charlotte tentou intervir. Mas você poderia ter corrigido nossas impressões equivocadas. Por quê? Porque era minha responsabilidade corrigir preconceitos que vocês escolheram manter. Por que eu deveria ter sentido obrigação de provar meu valor financeiro para merecer tratamento básico com dignidade? O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Elas claramente não tinham uma resposta convincente para essas perguntas. Helen tentou uma abordagem diferente. Sarah, entendemos que você se sentiu maltratada e lamentamos isso, mas agora Madison está se sentindo atacada e humilhada. Não seria possível para todas nós simplesmente seguirmos em frente? Seguir em frente significando o que exatamente? Fingir que nada aconteceu? Voltar às mesmas dinâmicas de antes? Continuar julgando pessoas baseadas em aparências superficiais? Significa perdoar e esquecer, disse Diana. Aceitar que todas cometemos erros e merecemos segundas chances. Era revelador que elas viam meu comportamento simplesmente existir autenticamente sem ostentação como um erro,
equivalente aos comentários cruéis e julgamentos prejudiciais que elas haviam demonstrado. Vocês estão certas sobre segundas chances, respondi. Todas merecemos oportunidades de crescer e melhorar, mas isso requer reconhecimento genuíno dos problemas, não apenas o desejo de voltar ao status quo. Charlotte parecia frustrada. Então o que você quer? Uma confissão pública? Penitência? Qual é o seu objetivo final aqui? O meu objetivo, disse eu calmamente, é continuar vivendo minha vida com autenticidade e integridade. Vocês podem fazer o que acharem melhor com suas próprias vidas. Depois que elas saíram, claramente insatisfeitas com nossa conversa, refleti sobre como diferentes pessoas processam desafios aos seus sistemas de valores. Algumas abraçam a oportunidade de crescer, outras se entrincheiram em posições defensivas. Na quinta-feira seguinte, chegou o momento da primeira reunião do Clube Elegante, desde a festa reveladora. Eu havia decidido comparecer, curiosa para ver como a dinâmica havia mudado. O ambiente no salão era tenso desde o momento em que entrei. Era claro que o grupo havia se dividido em facções, aquelas que estavam processando genuinamente os eventos recentes e aquelas que estavam se aliando com Madison na sua narrativa de vitimização. Victoria Ashford se aproximou imediatamente. Sarah, que bom que você veio. Não tinha certeza se compareceria. Por que não compareceria? Bem, Madison tem circulado algumas teorias sobre suas motivações. Algumas mulheres estão se sentindo manipuladas. Durante a primeira hora da reunião, a tensão era palpável. Madison presidia como sempre, mas havia uma rigidez em seus movimentos que não existia antes. Ela evitava contato olhar comigo e direcionava conversas de forma a me excluir sutilmente. Foi quando Patricia Henderson tomou uma atitude inesperada. Gostaria de compartilhar algo com todas vocês, anunciou ela durante uma pausa na conversa. Nas últimas semanas, tenho feito muito autoexame sobre meu comportamento e valores. Patricia se levantou, claramente nervosa, mas determinada. Quero me desculpar publicamente com Sarah, mas também quero que todas nós reconheçamos que o que aconteceu na festa de Madison não foi um mal-entendido ou manipulação. Foi uma revelação sobre quem realmente somos quando pensamos que podemos julgar outras pessoas impunemente. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Madison parecia chocada que Patricia estivesse contradizendo abertamente a narrativa que havia construído. Patricia, acho que você está sendo muito dura consigo mesma, disse Madison, tentando recuperar o controle da situação. Todas nós cometemos pequenos erros de julgamento. Não foram pequenos erros, interrompeu Patricia firmemente. Foram padrões consistentes de crueldade e superficialidade. E o que mais me envergonha é que encontrávamos prazer nesse comportamento. Victoria se juntou a Patricia. Ela está certa. Não podemos fingir que isso foi um mal-entendido simples. Sarah nos mostrou um espelho, e muitas de nós não gostamos do que vimos. Era fascinante observar essas mulheres assumindo responsabilidade pública por comportamentos que haviam tentado justificar ou minimizar. Demonstrava crescimento genuíno e coragem moral. Madison, entretanto, parecia cada vez mais defensiva. Vocês estão transformando isso em algo muito maior do que realmente foi, protestou. Sarah deliberadamente nos enganou sobre sua situação, e agora estão agindo como se fôssemos monstros morais. Foi nesse momento que decidi falar. Madison, em nenhum momento eu menti sobre minha situação, disse calmamente. Vocês fizeram suposições baseadas em roupas e aparência. Isso é escolha suas, não minha responsabilidade. Mas você sabia que estávamos fazendo essas suposições? Explodiu Madison. Você poderia ter nos corrigido. Por quê? Por que eu deveria me ter sentido obrigada a provar meu valor financeiro para receber tratamento respeitoso? Por que a quantidade de dinheiro na minha conta bancária deveria determinar como vocês me tratam como ser humano? A pergunta ecoou pelo salão. Era o cerne de toda a questão. Se o valor de uma pessoa deveria ser medido por riqueza e status ou por caráter e ações. Jessica Williams se manifestou pela primeira vez. Sarah está certa. O problema não é que ela nos enganou. O problema é que nossas atitudes mudaram completamente quando descobrimos que ela tinha dinheiro.
e isso diz algo muito desconfortável sobre nossos valores. Ao longo da próxima hora, presenciei algo notável: um grupo de mulheres privilegiadas se dividindo publicamente sobre questões fundamentais de moralidade e valores. Não era confortável para ninguém, mas era necessário. Algumas estavam genuinamente lutando com questões difíceis sobre preconceito, privilégio e responsabilidade social. Outras estavam se entrincheirando em posições defensivas, mais preocupadas em proteger seu ego do que em examinar suas ações. Quando a reunião terminou, era claro que o clube elegante nunca mais seria o mesmo. As divisões que haviam surgido não eram sobre gostos ou preferências sociais, eram sobre valores fundamentais e integridade moral. Dirigindo para casa naquela noite, percebi que meu experimento social havia revelado mais do que eu havia antecipado. Não havia apenas exposto a superficialidade e crueldade do grupo. Havia forçado cada membro a escolher entre crescimento pessoal e denegação defensiva. Algumas estavam escolhendo o crescimento, mesmo que fosse doloroso. Outras estavam escolhendo a denegação, mesmo que fosse moralmente empobrecedora. E eu estava descobrindo que assistir a pessoas confrontarem suas próprias falhas morais era tão educativo quanto havia sido experimentar sua crueldade em primeira mão. O experimento continuava, mas agora estava revelando verdades sobre resiliência moral e capacidade de mudança que eram igualmente valiosas. 6 meses depois da festa que mudou tudo, eu estava sentada no meu escritório renovado no Golden Plaza, revisando os relatórios do primeiro semestre de programa de bolsas de estudos. 15 jovens da comunidade local haviam sido selecionados para receber apoio integral para os seus estudos universitários, incluindo Amanda Ashford, que havia sido aceita na UCLA com especialização em administração de empresas. O que mais me orgulhava não eram apenas os números, embora fossem impressionantes, mas as histórias por trás deles. Maria Santos, a costureira brasileira, havia ampliado seu ateliê e agora empregava outras 3 mulheres imigrantes, criando um pequeno centro de produção de roupas artesanais de alta qualidade. Helena Rodrigues havia aberto uma segunda loja no Golden Plaza e estava oferecendo aulas de design para jovens interessados em moda. Michael Torres bateu uma porta, interrompendo minha revisão. "Sara, você tem uma visitante especial", disse ele com um sorriso intrigante. "Amanda Ashford está aqui e trouxe alguém que gostaria de conhecer." Amanda entrou acompanhada de uma jovem que eu não reconhecia, uma garota aparentemente de 17 anos, com roupas simples, mas bem cuidadas, carregando uma pasta de desenhos. "Miss Mitchell", disse Amanda com o entusiasmo típico de seus 19 anos. "Gostaria de apresentar Sophia Chen. Ela é estudante do último ano do ensino médio e tem um talento incrível para design gráfico. Pensei que você gostaria de conhecer seu trabalho." Sophia, claramente nervosa, abriu sua pasta e começou a mostrar seus projetos. Eram campanhas publicitárias conceituais para pequenos negócios locais, logotipos elegantes e uma série de ilustrações que demonstravam um olho artístico excepcional. "Sophia, esse trabalho é profissional. Onde você aprendeu essas técnicas?" "Autodidata, principalmente, assistindo tutoriais online e praticando no computador da escola. Meus pais trabalham na limpeza de escritórios à noite, então não temos recursos para softwares caros ou cursos profissionais." Era uma história familiar, talento genuíno limitado por circunstâncias econômicas. Exatamente o tipo de situação que meu programa de bolsas havia sido criado para adressar. "Sophia, você já pensou em estudar design gráfico na universidade?" "Sonho com isso!" respondeu ela, seus olhos se iluminando. "Mas a faculdade é cara e eu não quero que meus pais se endividem por minha causa." Amanda se inclinou para a frente. "É exatamente por isso que eu trouxe Sophia aqui. Pensei que ela seria uma candidata perfeita para o programa de bolsas." Passamos a próxima hora conversando sobre os planos de Sophia, suas ambições e como o programa poderia ajudá-la. Era gratificante ver Amanda, que havia se beneficiado do programa, agora ativamente identificando outros jovens que poderiam se beneficiar da mesma oportunidade. Depois que elas saíram, refleti sobre como as coisas haviam mudado nos últimos meses. O Golden Plaza não era mais apenas um shopping center bem-sucedido, havia se tornado um hub de oportunidades para a comunidade local.
Pequenos empresários locais tinham prioridade nos aluguéis, programas de mentoria conectavam jovens com profissionais estabelecidos e eventos comunitários regulares fortaleciam os laços sociais da região. Mas as mudanças mais significativas haviam acontecido nas pessoas. Victoria Ashford havia se tornado uma das voluntárias mais ativas do programa de bolsas, usando sua experiência em recursos humanos para ajudar jovens a se prepararem para entrevistas de emprego e processos seletivos universitários. Mais importante, ela havia começado a questionar ativamente seus próprios preconceitos e os de seu círculo social. Patricia Henderson havia tomado uma decisão radical. Deixou o clube elegante e começou a trabalhar como voluntária em uma organização que ajudava mulheres imigrantes a desenvolverem habilidades profissionais. Ela me disse recentemente que descobrir suas próprias falhas morais havia sido doloroso, mas libertador. Passei tantos anos me sentindo superior a outras pessoas que nunca parei para perguntar se estava realmente contribuindo com algo positivo para o mundo, explicou Patrícia durante nosso último encontro. Agora, pelo menos, sinto que estou tentando compensar alguns anos perdidos. Jessica Williams havia feito sua própria jornada de autoconhecimento. Ela se inscreveu em cursos de psicologia comunitária e estava considerando uma mudança de carreira para trabalho social. Durante um café que tomamos no mês anterior, ela me contou sobre suas reflexões. Você me fez perceber que eu estava vivendo uma vida completamente superficial, disse Jessica. Todas as minhas energias iam para impressionar pessoas ou julgar outras. Nunca parei para pensar se eu estava realmente feliz ou se eu estava fazendo alguma diferença positiva. Mas nem todas as histórias foram de crescimento e redenção. Madison Cooper havia duplicado suas apostas na narrativa de vitimização. Ela eventualmente deixou Westfield, mudando-se para Newport Beach, onde rapidamente se integrou a um círculo social similar ao Clube Elegante. Através de conhecidos mútuos, soube que ela frequentemente contava a história de como havia sido deliberadamente enganada e humilhada por alguém que fingiu ser pobre. Charlotte Williams e algumas outras membros do clube haviam formado um grupo ainda mais exclusivo, com critérios de admissão ainda mais rigorosos. Era como se tivessem aprendido exatamente a lição errada dos eventos, tornando-se mais defensivas e elitistas em vez de mais inclusivas e empáticas. Helen Morrison havia tentado uma abordagem diferente. Começou a investigar discretamente as situações financeiras de pessoas antes de interagir com elas, como se isso pudesse prevenir futuros mal-entendidos. Era uma solução que completamente ignorava as questões morais fundamentais envolvidas. Essas diferentes reações me ensinaram algo valioso sobre natureza humana. Pessoas podem passar pela mesma experiência reveladora e tirar conclusões completamente opostas, dependendo de sua disposição para autoexame honesto. Na quinta-feira seguinte, 6 meses após minha revelação original, decidi fazer algo simbólico. Vesti o mesmo vestido que Maria Santos havia criado, o que havia usado na festa de Madison e que havia sido tão ridicularizado, mas dessa vez o combinei com um acessório simples, um relógio que havia comprado numa loja local, brincos artesanais que Helena Rodrigues havia criado e uma bolsa feita por uma das mulheres que Maria agora empregava. Caminhei pelos corredores do Golden Plaza, observando as famílias fazendo compras, jovens trabalhando em seus primeiros empregos, idosos caminhando para exercício. Era um microcosmo da comunidade real, diversa, autêntica, cheia de pessoas vivendo vidas genuínas, sem se preocuparem em impressionar ninguém. Durante minha caminhada, encontrei Thomas Bradley, o empresário que me havia abordado na festa após minha revelação. Ele estava visitando sua loja e estava muito feliz com o retorno financeiro do novo Golden Plaza. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era David Chen, meu advogado, com notícias intrigantes. Sarah, você recebeu uma proposta interessante, disse ele. Um grupo de investidores de Los Angeles quer comprar o Golden Plaza. A oferta é de $85 milhões.
Era uma oferta impressionante, quase o dobro do que o shopping valia quando eu o herdei. Qual é a sua recomendação, David? Perguntei. Financeiramente é uma oferta excelente, mas conheço você o suficiente para saber que dinheiro não é sua única consideração. Ele estava certo. Durante os 2 últimos anos, o Golden Plaza havia se tornado muito mais do que um investimento financeiro. Era um laboratório de inclusão social, um centro de oportunidades comunitárias, um lugar onde pessoas como Sophia Chen podiam descobrir caminhos para os seus sonhos. Vou recusar a oferta, disse eu depois de um momento de reflexão. Pensei que diria isso. Riu David. Quer que eu prepare uma contra-oferta? Talvez possamos estruturar algum tipo de parceria que preserve seus programas comunitários? Não, David, não está à venda. O Golden Plaza não é apenas meu negócio, é minha responsabilidade para essa comunidade. Na semana seguinte, organizei um evento especial, uma cerimônia de graduação para a primeira turma de beneficiários do programa de bolsas. 15 jovens que haviam completado seus primeiros semestres universitários voltaram para compartilhar suas experiências e inspirar a próxima geração de candidatos. Amanda Ashford foi a oradora principal, falando sobre como o programa havia mudado não apenas suas perspectivas educacionais, mas sua compreensão sobre responsabilidade social e oportunidade. 6 meses atrás, eu era apenas uma funcionária de meio período numa loja de livros, disse Amanda para a audiência de 100 pessoas. Hoje, estou estudando administração na UCLA, mas mais importante, aprendi que sucesso real significa usar suas oportunidades para criar oportunidades para outros. Durante a cerimônia, vi rostos familiares na audiência. Victoria Ashford estava na primeira fileira, radiante de orgulho por sua filha. Patricia Henderson havia trazido 3 jovens mulheres imigrantes que estava mentorando. Jessica Williams estava documentando o evento para um artigo que estava escrevendo sobre programas de responsabilidade social empresarial. Mas a pessoa que mais me emocionou ver foi Sophia Chen, sentada com seus pais, um casal de meia-idade com roupas simples, mas dignas, claramente orgulhosos de sua filha. Sophia havia sido aceita no programa de bolsas e começaria seus estudos de design gráfico no outono. Após a cerimônia, enquanto conversava com convidados e celebrava as conquistas dos jovens, recebi uma surpresa final. Maria Santos se aproximou, carregando um pacote cuidadosamente embrulhado. Sara, fiz algo especial para você, disse ela, entregando-me o pacote, para comemorar tudo que você construiu aqui. Dentro estava um blazer feito sob medida, linho fino numa cor azul marinho elegante, com corte impecável e acabamentos que demonstravam maestria artesanal. Era simples, mas absolutamente deslumbrante. Maria, está lindo, disse eu, genuinamente emocionada. Mas você não precisava. Precisava sim, interrompeu ela. Você me ensinou que elegância real não precisa de etiquetas caras ou ostentação. Precisa apenas de qualidade, autenticidade e orgulho no próprio trabalho. Enquanto dirigia para casa naquela noite, vestindo o blazer que Maria havia criado, refleti sobre a jornada dos últimos 2 anos. Havia começado como um experimento social, uma tentativa de entender como preconceitos e hierarquias sociais funcionam, mas havia se transformado em algo muito maior, uma lição sobre como a autenticidade pode ser tanto disruptiva quanto construtiva. As mulheres do clube elegante haviam me julgado com base em aparências superficiais, assumindo que valor humano poderia ser medido por etiquetas de grife e símbolos de status. Quando descobriram que estavam erradas, algumas escolheram crescer a partir da experiência, enquanto outras escolheram se entrincheirar em negação defensiva. Mas o verdadeiro legado da experiência não estava nas reações delas, estava nas oportunidades que havia criado para pessoas como Amanda, Sophia, Maria e centenas de outras pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelos programas que desenvolvi. Aprendi que revolução real não acontece através de confronto ou vingança.
Acontece através de exemplo consistente, valores autênticos e o uso responsável de privilégios para elevar outros. E hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a mulher que tentava se encaixar num clube social superficial. Vejo alguém que descobriu que o verdadeiro sucesso não se mede em dólares ou status social, mas na diferença positiva que fazemos na vida de outras pessoas. E talvez essa seja a lição mais importante de todas, que a autenticidade não é apenas sobre ser fiel a si mesmo, mas sobre usar essa autenticidade para criar um mundo onde outros também podem prosperar genuinamente. O Golden Plaza continua crescendo, os programas de bolsas continuam mudando vidas, e eu continuo aprendendo que elegância real vem da intersecção entre sucesso pessoal e responsabilidade social. Algumas histórias terminam com vingança, outras terminam com reconciliação. Esta história termina com algo melhor, transformação genuína e a criação de um legado que vai muito além de qualquer drama social. Porque no final, a questão nunca foi sobre provar que elas estavam erradas sobre mim. Foi sobre provar que eu estava certa sobre o que realmente importa na vida.